Paz de Cristo, amados, vamos estudar a Bíblia. Eu quero trazer uma meditação para nós. Eu quero falar aqui sobre a oração dominical ou o Pai Nosso. Eu quero aqui trazer essa palavra para que nós possamos entender essa oração de Jesus. Então vamos ver. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, pedimos a ti que fale conosco, que derrame sobre nós tua graça, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai, e que possamos receber a tua palavra com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa oração, ela é linda, ela é maravilhosa e ela é poderosa. Jesus nos ensina a orar da forma correta. E nós precisamos entender isso, né? O que é oração? Oração é um diálogo entre duas pessoas, né? Entre nós e Deus. Oração é como se fosse um telefone sem fio. Quando a gente pega um telefone, né, e a gente liga para alguém. Então é uma oração direta. Isso é um contato direto. Aí, Jesus nos ensina a orar e ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Esta oração segue modelos de oração do Antigo Testamento e do judaísmo. É formada com uma invocação inicial e 7 petições. As 3 primeiras se referem a Deus: o teu nome, o teu reino, a tua vontade. As outras 4 se referem aos homens com forma e sentido comunitário. Jesus não tem Deus apenas como seu Pai. Mas quando ele ensina os discípulos a orarem, ele diz: Pai nosso. Está vendo que coisa interessante? Você sabia, você se considera filho de Deus? Você sabia que você é filho de Deus? Tem um texto de João capítulo 1, versículo 12, que é interessante, veja só. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você é filho de Deus. João 3,16 também traz uma palavra maravilhosa nesse sentido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus não perece. É o que está na palavra. Então, é chamado de quê? De filho de Deus. Então pode fazer essa oração olhando para Deus e dizendo: Pai nosso. Olha que interessante. Aí, isso aqui é muito lindo. Então veja só, Pai nosso. Essa tem uma referência de Isaías 63, 16 e Isaías 64, versículo 8. Eu não vou ler o texto agora, tá? Mas eu vou deixar esses textos na descrição do vídeo.
Ok? Para você pegar aí em casa, você lê, reler, porque você precisa entender o que a palavra de Deus tem para você. Então nós precisamos dessa palavra nas nossas vidas. Então nós precisamos ler a palavra, precisamos reler a palavra, precisamos pedir ao Senhor que traga discernimento da palavra aos nossos corações. Então aqui nós estamos aprendendo a orar. E nós precisamos aprender a orar. Orar é falar diretamente com Deus. Ok? Então vamos continuar, né? E precisamos dessa palavra nas nossas vidas. Então são poucas vezes que o Antigo Testamento se refere a Deus como Pai. Jesus toma esse conceito, tornando-o parte essencial da fé no Novo Testamento. Então veja isso, o que Jesus faz aqui. Então eu quero abrir com você Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas 11, versículo 2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Veja o que Jesus ensina aos discípulos a falarem, a chamar a Deus de Pai. Então nós precisamos entender que nós somos filhos e Deus é o nosso Pai. Você tem esse sentimento de você ser filho de Deus ser o seu pai de verdade? Pai é aquele que cuida, pai é aquele que abençoa, né? Aquele que guarda, protege. A figura do pai tem essa imagem, né, de proteção, de supridor. Então, Deus é o seu protetor, Deus é o seu supridor. Aí, Jesus continua. E aqui nessa oração, ele começa exaltando o nome do Pai. É o que nós precisamos aprender a fazer. Porque tem gente que entra na fila do coitadinho e só pedir, me dá, né? E não exalta o Senhor, não glorifica o nome do Senhor. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui é chamar a Deus de Pai, mas exaltando o nome dele. Então exalte o Senhor com a sua vida. Glorifique o nome do Senhor com a sua alma, com o seu coração, com a sua mente. Exalte o nome desse Deus que é poderoso, que está acima de tudo e de todos. Vamos voltar? Veja que Jesus diz algo interessante aqui, ó. No versículo 9 ainda, ele diz assim: santificado seja o teu nome, né? Santificado seja. Outra tradução possível, santifica. Mateus 5,4, nós vamos ler aqui. Então veja só, Mateus, volte um pouquinho. Aí, 5, versículo 4, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É isso? Isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Veja, Jesus nos ensina a orar: santificado seja o teu nome. Uma outra tradução diz santifica, tá? Então veja que Jesus nos ensina a dizer a Deus: santificado seja o teu nome, reconhecer que Deus é santo. E nós precisamos seguir o caminho do Senhor, que ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então veja que Jesus nos ensina a entender a santidade de Deus. Voltando, pede-se que Deus mesmo manifeste a sua santidade e poder entre os homens, de maneira que todos o conheçam como Deus. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é, como Deus.
Tem gente que chama Deus de você, né? Parece que está falando com um amiguinho da rua, né? Parece que está falando com um coleguinha de escola, está falando, sei lá, com um vizinho, com um amigo. Deus é Senhor. E nós precisamos entender isso. Há uma hierarquia e Deus está em cima. Ele não está do nosso lado. Ele não é nosso igual. Você entende isso? Até mesmo quando nós olhamos para uma figura paterna, humana, o pai não é nosso igual. Pai não é amiguinho de filho. Pai é pai. Pai é autoridade. Então nós precisamos entender isso. E muita gente aí não está entendendo isso. Mas nessa oração Jesus nos ensina que Deus tem o seu lugar de autoridade e nós temos o nosso lugar de filho. Então entenda, Deus não é seu amiguinho. Ele é seu pai. Voltando, versículo 10, né, que Jesus nos ensina aqui no versículo 10, ele diz, deixa eu ver aqui, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então faça-se a tua vontade. A vontade de Deus no céu é feita. Então ele está dizendo que aqui na terra precisa ser feita o quê? A vontade de Deus, não a nossa. E assim como é feita no céu. No céu há obediência. Então aqui na terra precisa ter obediência. Obediência a quê? Obediência ao Pai. Obediência à sua palavra. Você me entende? Nós precisamos orar dessa forma. Então ele diz, faça a tua vontade. Outra tradução diz assim, realiza a tua vontade, os teus desígnios, na terra e no céu, isto é, em todo o universo. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus precisa ser realizada na terra, como é feita no céu. Isso é, se ela é feita no céu, e ela também precisa ser feita na terra, em todo o universo, que a vontade do Senhor se manifeste e seja ela que seja prevalecida. Que a vontade de Deus prevaleça onde nós estivermos. Volte para o texto. No verso 11, vamos ler o verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E isso aqui é interessante. Essa passagem também ela foi tirada lá do Velho Testamento. Lembra do maná? O maná era colhido quando? Todos os dias, né? A cada dia. Então se você pegasse uma porção para o dia seguinte, como aconteceu lá com um camarada lá, que foi lá e pegou uma porção para o dia seguinte. Quando ele foi comer, tinha bicho. Deu bicho. A ordem era o quê? Porção para o dia. Só no sábado, né? Que na sexta eles pegavam a porção pro dia seguinte, porque no sábado eles tinham que guardar o dia, não podia trabalhar. Então eles precisavam se alimentar. Então pegava no dia anterior. Mas era só esse dia. Porque a porção era dada, Deus dava a porção dia após dia. E nós não precisamos nos preocupar com o amanhã. Precisamos trabalhar, fazer planos, né? Mas sem preocupação. Por quê? Entendendo que Deus, que é poderoso, que é supridor, está cuidando de nós. Ele cuida do nosso depósito. Então não duvide de Deus. Não duvide do Senhor. Voltando, vamos voltar para o texto. Então ele fala, pão nosso de cada dia, né? Expressão que pode significar para o dia de hoje,
ou para o dia de amanhã, né? Mas nós precisamos entender que a nossa vida é hoje. Ontem passou, amanhã não nos pertence. Está na economia de Deus. Nós estamos vivendo hoje, o agora. Então nós precisamos nos preocupar com o hoje, o dia de hoje. Mas tem gente que já está preocupado com 10 anos à frente. E a gente nem sabe se a gente vai chegar lá. Então temos que resolver as nossas questões hoje. O que eu posso fazer hoje? É olhar à nossa volta. O que eu posso fazer hoje? As minhas atividades de amanhã, elas vão para a agenda. Hoje eu tenho que agir, trabalhar, fazer. Mas amanhã está na agenda. Quando amanhã chegar, aí a gente faz, se Deus permitir. Ok? Então não fique aí ansioso. Tem gente que fica ansioso, né? Tem aquela ansiedade aflorada, fica desesperado. Jesus disse assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Beleza? Segura a onda então. Então vamos nós. Voltando para o texto. Nós temos que nos preocupar com o pão de hoje, tá? Então fique ligado. Versículo 12. As nossas dívidas. Deixa eu ler aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é forte, hein? Porque você prestou atenção no que Jesus nos ensinou a orar? Ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há uma condição aqui. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. E aí? Essa é uma questão que nós precisamos ficar muito atentos, porque muitas pessoas fazem o quê? Elas querem ser perdoadas, mas elas não perdoam. Não, eu não perdoo, aquele irmãozinho ali para mim morreu, ele acabou, né? Ele não está mais na minha agenda, ele não está mais na minha lista de amigos, ele não está mais nas minhas redes sociais, eu tirei ele, excluí ele de tudo. Mas você quer perdão dessa forma? Não vai ser perdoado nunca. Então nós precisamos entender que para receber o perdão, nós precisamos dar o perdão. Precisamos oferecer perdão. Senão, estaremos perdidos. Mas vamos voltar para o texto. Veja só. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí nós precisamos dar uma olhadinha para dentro de nós, cuidar de nós. Se quisermos o perdão, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a perdoar os meus devedores. Me ajude. Perdoar não é fácil. Tem gente que, não, eu já vi muita gente, não, é fácil, eu perdoo fácil. Perdoa, mas quando acontece alguma coisinha lá, ele lembra, mas aquele lá, ele fez aquilo comigo, sabia? Perdoar não é esquecer, mas perdoar é você não tocar mais nesse assunto. Perdoar é como você passar por cima de um rio. Você está passando por uma ponte em cima do rio, você sabe que a água está lá. Você passou por cima da ponte, mas você não olhou para ela. Mas tem gente que não, que remói, fica remoendo aquele negócio o tempo todo. Não, você lembra aquele dia
aquele dia que você fez assim, 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 você pisou no meu pé, você lembra? Mas você não perdoou. Se você perdoou, deixa o assunto para lá. Você vai lembrar? Lógico que vai lembrar. Mas não deixe sair pela sua boca. Controle a sua boquinha. Guarde a sua língua. Nós precisamos fazer isso. Então, é uma coisa que nós precisamos vencer aqui dentro. Precisamos vencer isso dentro de nós, para que nós possamos estar dentro dessa oração. E aí, se nós estivermos dentro dessa oração, você vai ver o que Jesus vai falar lá no final. Vamos ver? Então vamos continuar. Verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal está sempre aí. A Bíblia diz que todos os dias são maus. E nós sabemos que o diabo, que é nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão que ruge, fazendo o quê? Procurando alguma presa. E essa presa pode ser nós. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude. Por quê? Nós não enxergamos o inimigo. Mas o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele enxerga, Ele sabe onde o inimigo está. E Ele nos livra do mal. Então nós precisamos entender isso e clamar a Deus. Pedir ao Senhor, Senhor, me ajude. Senhor, derrame sua graça na minha vida, me proteja, livra-me do mal. Então ele disse algo maravilhoso aqui, né? Jesus fala assim, e não nos deixes cair em tentação. Ser tentado, todos nós somos, né? Mas nós não podemos cair na tentação. E nós precisamos fugir. A palavra de Deus fala algo interessante. Fugir da aparência do mal. Não é esperar a aparência virar mal para fugir. Parece que é mal? Ou faz igual o leão da montanha. Saída pela direita. E cai fora. Você está passando por uma rua e você vê lá umas coisinhas assim que você, na sua mente, vem logo assim. E aquilo ali é um enxame de abelha. E é um enxame de abelha. Aí você vai fazer o quê? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Olhou, parece que é mal, é abelha. Opa, tô fora. Não te atacou ainda, então cai fora, volta. Mas tem gente que fala o quê? Não. É abelha mesmo? Deixa eu lá ver. Aí vai. Aí chega lá, o que acontece? Zum, toma uma picada de abelha. Então nós precisamos fugir da aparência. Então, ser tentado, a gente vai ser tentado. Todo mundo é tentado. Porém, não podemos cair na tentação. Aí, Jesus diz, mas livra-nos do mal. E agora, ele fecha aqui o versículo 13, dizendo assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se o reino é de Deus, quem controla? Deus. Quem manda? Deus. Quem tem o poder? Deus. Não são os homens. Não somos nós. O reino é de Deus. Então é Ele quem tem o poder. É igual numa casa. Quem tem autoridade na casa é o pai. Não é assim? Tem que ser, né? Deve ser assim. Então no reino de Deus, quem tem o poder é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos entender essa hierarquia e nós somos apenas filhos. É interessante esse texto. Essa oração é maravilhosa. E deixa eu ler aqui o versículo 14, versículo 15. Que Jesus continua falando ainda sobre perdão. E ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entenda que Pai está com letra maiúscula e ainda ele acrescenta dizendo Pai Celeste. Ele não está falando do seu Pai, ele está falando do seu Pai, o Pai do céu. Então ele diz que, vou voltar, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Como é que está seu coração? Tem alguém preso dentro do seu coração? Se tiver, libere agora. Não é amanhã não. Não, eu vou esperar segunda-feira chegar. Ou então fala, não, depois, né, no ano novo, dia 1º de janeiro de 2023, eu vou liberar fulano no meu coração. E se você não chegar lá? E se o fulano também não chegar lá? Então nós não trabalhamos com futuro. O nosso tempo é hoje. E mais, o nosso tempo é agora. Se tem alguém preso no seu coração, libere agora. Não é daqui a 10 minutos não, é agora. Não é daqui a 2 minutos ou 1 minuto não, é agora, libere agora. Vou até parar um pouquinho aqui, vou deixar você liberar aí. Beleza? Liberou? Então vamos continuar. Versículo 15. Jesus diz assim: e se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como você já perdoou, né? Tivemos aqui um espaço para você fazer essa oração de liberar perdão, então tá tudo certo com você, certo? Beleza. Mas é isso. Então nós precisamos orar. Então volte depois, pegue essa oração, leia de novo, fale com Deus para que Ele te ajude, mas comece exaltando o nome do Senhor, tá? Não entre na fila do coitadinho. Tem gente que entra na fila do coitadinho e só, Senhor me dá, Senhor me dá, me dá. Não, não. Glorifique, você pode adorar a Deus, você pode dar algo para Deus. O que você pode dar para Deus? É o seu coração, é a sua oração, é a sua adoração. Você pode adorar o Senhor, então exalte o nome dEle com a sua vida. E tudo vai mudar na sua vida. E Jesus disse, e se pedirdes alguma coisa em meu nome, lá em João 15, né? Ele fala sobre isso. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, o Pai fará. Então, que Deus possa derramar essa graça sobre nós, que sejamos abençoados, guardados e protegidos por essa mão linda do Senhor, que Ele possa a cada dia falar conosco através da sua palavra, né, e que a palavra do Senhor possa gerar vida em nós. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre em nossas vidas. Amém? Então um abração aí. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame graça no seu coração. Deus abençoe a sua família. Que a sua casa seja uma casa bendita na terra, em nome de Jesus. Ok? Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a tua bênção, tua graça, seus cuidados, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa derramar do teu Espírito em nossos corações e que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, rica e abundantemente. Um abraço.